Olá, vamos começar a nossa aula número 7 do curso de Lógica de Programação com Visual G. Hoje vamos falar sobre algoritmo envolvendo decisões. Aqui nós temos um algoritmo que vai receber dois números e vai indicar qual é o maior deles. Então, escolher o maior entre dois números. Na primeira linha desse algoritmo, início, na segunda linha, digite o primeiro número que vai ficar na variável N1. Na terceira linha, digite o segundo número, que vai ficar na variável N2. E aqui tem uma condição: se o primeiro número, N1, for maior que o segundo número, N2, imprima N1. Na linha 5, se o segundo número, N2, for maior que o primeiro número, N1, imprima N2. Na linha 6, se o número 1, ou melhor, se o número N1 for igual ao número N2, imprima a frase: os números são iguais. E na linha 7, fim de processamento. Então vamos ver. Já ouvimos muitas vezes alguém falando: se não chover amanhã, iremos à praia. Pois é, isso é uma condição: se não chover. Na programação de computadores, também existem as condições do tipo: se o salário do funcionário for menor que 1.000, ele não pagará imposto de renda. Se eu tiver um aumento de salário, vou comprar um carro. Em programação de computadores, existe uma função chamada de função condicional. Vamos conhecê-la e aplicá-la em nossos algoritmos. Aqui nós temos um fluxograma, aonde vai aparecer este bloco, este losango, que representa uma condição. Aqui sempre haverá uma questão a ser respondida. Então vamos ver. Início, N1, N2. Observe que N1, N2 está dentro de um bloco de entrada de dados. Esse bloco de entrada de dados aqui, ele representa a digitação no teclado do computador. Caímos aqui em um bloco de decisão, aonde há uma questão a ser respondida. N1 é maior que N2? Se a resposta para essa pergunta for sim, ele vem pelo caminho do sim, ok? E mostra na tela do computador. Observe que esse bloco é um bloco de saída de dados. Ele vai dizer que N1 é maior. Se a resposta para essa questão for negativa, ele vem pelo caminho do não e vai cair aqui em outro bloco de decisão, perguntando: N2 é maior que N1? Se a resposta para esta pergunta for positiva, ele vem pelo caminho do sim e vai mostrar na tela do computador o valor de N2, dizendo N2 é maior. Se a resposta a esta pergunta, N2 maior que N1, for negativa, ele vem pelo caminho do não, mostra na tela do computador os números são iguais e termina o programa. De qualquer forma, por qualquer caminho que ele venha, ele vai terminar aqui no bloco de fim de algoritmo ou fim de execução. Ok? Vamos ver aqui. Comentando o fluxograma. Vamos explicar a estrutura do algoritmo ao lado. Logo após o início, encontramos o bloco de entrada de dados com as variáveis N1 e N2. Depois temos o bloco de decisão, verificando se N1 é maior que N2. Aqui está a condição: se N1 for maior que N2, então o fluxo de dados segue o caminho do sim. Mas se N1 não for maior que N2, então o fluxo dos dados segue pelo caminho do não. Se o fluxo seguir o caminho do não, tem-se outra condição: se N2 não for maior que N1, então os dois números são iguais. Para cada decisão tomada pelo algoritmo, haverá uma mensagem: N1 é maior, N2 é maior, ou os números são iguais.
Vamos explicar para você entender tudo isso. Nas próximas aulas, você terá vários exemplos para você compreender melhor como é que funciona essa estrutura, ok? Então aqui nós terminamos essa aula número 7. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.